Isso. E pessoal, já que estamos em semana eleitoral, hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, o desembargador Roberval Bellinati. Ele vai esclarecer algumas dúvidas. E junto comigo está a nossa querida colunista Isadora Teixeira. Ela vai me ajudar a conduzir essa entrevista. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio. Muito bem-vindo, doutor Bellinati. É uma satisfação para mim estar aqui no Metrópolis para tirar dúvidas e esclarecer o momento das eleições aos ouvintes eleitores, aqueles que acompanham o portal Metrópolis. Estamos à disposição. Doutor Bellinati, eu queria começar essa conversa perguntando sobre os celulares, que é uma dúvida que a gente tem notado muito nos eleitores. Tem muito eleitor que baixou o e-título e vai levar o celular para as zonas eleitorais. Até onde a gente pode ir com os aparelhos eletrônicos e também esses smartwatches, esses relógios mais tecnológicos? As pessoas podem usar? Os eleitores vão poder levar o celular às sessões eleitorais, mas não vão poder entrar na cabine para votar com o celular. Ele vai ter que deixar o celular numa mesinha do lado da mesa do mesário ou numa cadeira que vai ser separada para colocar o celular. Por quê? Porque a Justiça quer sigilo de voto, não quer brincadeira com o processo eleitoral. Em pleitos anteriores, algumas pessoas fotografaram o momento do voto, gravaram, colocaram em rede social, quer dizer, tumultuaram o processo eleitoral. Então, dessa vez, a Justiça Eleitoral determinou: você pode levar o celular para a sessão, mas não vai poder utilizá-lo no momento do voto. Se houver alguma rebeldia, esse eleitor será impedido de votar. Mas acreditamos que todo mundo está consciente diante dessa regra e não vai causar nenhum problema. Doutor Bellinati, um prazer ter o senhor aqui, obrigada. Obrigado. Agora, sobre os documentos obrigatórios, Quem perdeu o título de eleitor físico e não está conseguindo baixar o e-título, vai conseguir votar? Como é que essa pessoa pode fazer? A Justiça Eleitoral facilita a vida do eleitor. O que nós queremos é que todos tenham acesso às sessões eleitorais. Então, aqueles que perderam o título de eleitor impresso, não conseguiram baixar o e-título no celular, vão poder votar? É claro. Esses eleitores devem separar um documento com foto oficial, separar esse documento, em seguida devem fazer uma pesquisa no site do TRE-DF ou no site do TSE para saber o local da votação. Porque você vai ficar perdido. São 610 locais de votação no Distrito Federal. Então, ele deve fazer essa pesquisa e levar esse documento à sessão eleitoral. E vai se apresentar e vai votar normalmente, sem nenhum problema, apenas apresentando o documento oficial com sua fotografia. Então, não haverá empecilho para quem perdeu o título, não conseguiu baixar o e-título. A Justiça vai facilitar o acesso às urnas. Doutor Bellinati, dando sequência a essa conversa, tirando as dúvidas dos eleitores, vamos falar com que roupa que a gente pode votar. Camisetas que indiquem preferência a um candidato eventual podem ser utilizadas no momento do voto? Os eleitores vão poder usar qualquer roupa. Se quiser usar a roupa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, roupa do candidato X, do candidato Y, bandeira, broche, distintivo, tudo está permitido, com exceção da propaganda eleitoral. O eleitor deve se dirigir em silêncio à urna, não deve fazer boca de urna, não deve entregar santinho. Ele pode usar roupa de candidato, mas não vai poder fazer barulho, fazer aglomeração, porque a Justiça Eleitoral proíbe a propaganda eleitoral no dia da eleição. Quem desobedecer correrá o risco de ser até preso, porque é crime eleitoral fazer propaganda eleitoral boca de urna no dia da eleição. Doutor Bellinati, o que é muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, é a gente presenciar aquele derrame de santinhos no chão, nas ruas, no dia da votação, porque os candidatos já não podem mais fazer propaganda, então eles acabam jogando ali o resto do material de campanha no chão, na expectativa de que alguém pegue aquele material e vote. Eu gostaria de saber, isso é permitido? Não é permitido. O candidato que forrar a cidade com santinho
vai responder depois das eleições. A Justiça Eleitoral está fiscalizando tudo, até com apoio de drones da Polícia Federal. Então, tudo isso vai ser apurado, vai ser investigado e os responsáveis serão punidos com pagamento de multas e até a processos criminais. Se não pode fazer no dia das eleições, porque a propaganda no dia é proibida, não pode jogar propaganda nas ruas. Doutor Bellinati, existem muitas dúvidas sobre o que não se pode fazer no dia da eleição. Do ponto de vista do eleitor, o que ele não pode fazer? Ele não pode fazer barulho, tem que votar silenciosamente, não pode fazer propaganda, ele tem que cumprir o dever cívico dele, ir silenciosamente para a urna, votar, deve sair feliz de casa e voltar também feliz por ter tido essa oportunidade de escolher democraticamente os seus representantes. Então, esse deve ser o comportamento do eleitor. E aquele que não obedecer estará sujeito às normas da Justiça Eleitoral. Então, que fique esse alerta. Por exemplo, não vai poder beber. O problema da bebida alcoólica aqui no Distrito Federal, nós sabemos que 9 estados da federação proibiram a comercialização de bebida alcoólica. Aqui em Brasília, capital da República, o TRE-DF não proibiu, não adotou a lei seca. Ou seja, a comercialização de bebida alcoólica continua, está valendo. A comercialização está permitida de bebida alcoólica, quer dizer, não houve uma proibição da Justiça. Mas o alerta que nós fazemos é no sentido de que as pessoas tomem cuidado, sejam prudentes, cuidado com a bebida alcoólica. Porque a pessoa embriagada ou sob efeito de bebida alcoólica não poderá votar. E se causar desordem no local de votação, poderá responder por isso. É crime eleitoral, chegar bêbado, embriagado, drogado, causando tumulto em local de votação. Então essa pessoa poderá ser presa no local de votação. Então muito cuidado com bebida alcoólica. Doutor Bellinati, eu vou pedir licença para ler a pergunta dos internautas que estão aqui com a gente, acompanhando aqui o nosso boletim e estão mandando suas dúvidas, né? Afinal de contas são eles que têm a principal dúvida. Olha só, eu vou ler aqui a pergunta da Manuela Alcântara. Ela fala assim: presidente, como será feita a segurança dos locais de votação? Como está a parceria com a Secretaria de Segurança Pública? Nós tivemos ontem à noite uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Júlio Danilo. Ele reuniu a cúpula da segurança de todo o Distrito Federal. Estavam presentes 43 autoridades na reunião de ontem. E o planejamento na área de segurança já está traçado pela Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Justiça Eleitoral. Nós teremos quase 12 mil policiais, cerca de 12 mil policiais, que vão trabalhar nos 610 locais de votação, assegurando a tranquilidade, ou seja, a segurança dos eleitores que vão votar. Então, nessa área, nós vamos apresentar um trabalho gigantesco para proteger a população no dia do pleito. Doutor, o senhor citou a respeito dos drones da Polícia Federal que ajudarão nessa fiscalização pelo TRE e também pelas forças de segurança. Como é que vai ser? A Polícia Federal fez uma demonstração nesta semana no estádio Mané Garrincha com drones que serão utilizados no território do Distrito Federal nestas eleições para fiscalizar a propaganda eleitoral, o transporte ilegal de eleitores, enfim, o processo eleitoral de um modo geral. Então, a Polícia Federal está auxiliando a Justiça no cumprimento da segurança. E esses drones serão muito úteis, porque eles vão fiscalizar áreas de fronteira para coibir o transporte ilegal de eleitores e, sobretudo, a propaganda ilegal nos locais de votação. Então, será um auxílio muito importante para a segurança do pleito eleitoral. Desembargador, já que a gente está no assunto da segurança, caso um cidadão presencie um ato que configura crime eleitoral, o que ele deve fazer? Como ele deve agir? Este eleitor deverá denunciar imediatamente à polícia, se tiver um policial próximo, e vai ter, com certeza, porque os policiais vão estar em todo o Distrito Federal trabalhando, ou deve procurar o juiz eleitoral mais próximo, ou o mesário, ou o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Pode pegar o seu telefone e ligar fazendo a denúncia, ou ao Ministério Público Eleitoral. Certamente que a denúncia será imediatamente apurada e as providências serão tomadas.
Vamos para outra pergunta aqui da nossa audiência, vai aparecer aqui na tela para a gente. A pergunta é da Olivia Meirelles e ela pergunta: a gente pode levar a colinha no celular ou só no papel e caneta? O senhor comentou isso um pouquinho no começo, mas como tem muita gente entrando agora, o senhor poderia repetir para ela qual o procedimento com o celular? A cola é muito importante, atenção, faça a cola. Isto é, pegue um papel, anote os números dos candidatos no papel. Não anote no celular, porque você não vai poder levar o celular à cabine. Você não vai poder usar o celular na cabine. Vai ser proibido o uso de celular no momento do voto. Então, você deve levar num papel, deve fazer essa pesquisa com antecedência. Nós vamos ter a lista dos números dos candidatos nos locais de votação, mas são quase 1.000 candidatos. Para você procurar na hora lá o nome do seu candidato, pode demorar, pode atrasar a sua participação no pleito eleitoral. Então, para facilitar para você não perder tempo e votar rapidamente, você deve já levar o papelzinho com os números, tomar essa providência. Agora, onde é que você vai localizar o número dos candidatos? É só entrar no site do TRE-DF ou no TSE, você vai encontrar a relação dos quase 1.000 candidatos que estão disputando as eleições aqui no Distrito Federal. Doutor, agora perguntando especificamente sobre o Distrito Federal também, né? A gente sabe que o Distrito Federal ele é menor em relação de território se comparado com outras unidades da federação, o que facilita ele na hora da apuração, né? Eu gostaria de saber, neste ano, como é que vai ser a apuração? Tem alguma diferença? Tem alguma expectativa de quando que as urnas do DF serão 100% apuradas? Nas últimas eleições, a apuração passava pelo Tribunal Regional Eleitoral, o tribunal recebia a apuração e encaminhava em seguida ao Tribunal Superior Eleitoral. Nestas eleições, o processo foi alterado, mudou. Agora, o mesário do local de votação, lá da sessão, ele vai pegar a mídia, ou seja, o disquete com a história da votação na urna eletrônica, após o encerramento da eleição, às 17 horas, e vai pegar esse disquete, vai levar numa sala, normalmente vai ficar um computador ligado ao TSE, na sala da diretoria lá da escola ou da faculdade, onde estiver a urna, ou numa sala especial. Então, no encerramento, o mesário responsável vai pegar esse disquete e vai levar no computador lá dessa diretoria e vai fazer a transmissão da história dessa votação diretamente aos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TSE vai receber imediatamente o resultado da votação naquela sessão. Então, todos, olha, nós temos aqui 6.748 urnas. Os mesários vão encaminhar 6.748 disquetes, que é resultados, para os computadores. Pode haver algum congestionamento, mas eu acredito que em 2 horas de apuração, até às 7 da noite, a parcial divulgada das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa parcial já possa indicar o resultado final das eleições. Ou seja, já teremos a noção de quem vai ganhar ou quem vai perder, ou se vai haver segundo turno ou se não vai haver segundo turno. Então vai ser mais ou menos isso. A previsão é essa. Talvez demore umas 2 horas ou um pouco mais. Doutor Bellinati, eu acho que o tema dessa campanha, em alguns momentos, caiu um pouco para a segurança das urnas. E acho que é importante a gente ter a presença do senhor aqui para aferir isso. Nossas urnas são seguras, certo? Certo. Eu estou cansado de falar para a população do Distrito Federal: não se preocupem com as urnas eletrônicas, porque todas as perícias que foram realizadas demonstraram que elas são absolutamente seguras. Não há o que temer. Então você, eleitor, pode ter certeza de que o seu voto vai ser computado para o seu candidato. As urnas vão representar a voz do povo. Nós vamos abrir as urnas e elas vão ditar a voz do povo, a voz dos eleitores, vão retratar a verdade das eleições. Não precisam temer qualquer problema, não haverá problema. As urnas não estão sujeitas a fraudes, segundo as perícias realizadas, e a Justiça Eleitoral
tem feito esse alerta à população. Não fiquem preocupados com as zonas, porque elas são realmente seguras, são modelo para o mundo. Perfeito. Dr. Bellinati, muito obrigado pela presença do senhor aqui, esclareceu várias dúvidas aí para os nossos telespectadores. Bom, pessoal, recebemos aqui o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Bellinati. Fica a dica para vocês, se inscreve no nosso canal, porque vai ter um corte específico somente sobre a fala do Dr. Bellinati, com várias dicas e orientações